E aí, gente, tudo bem? Seguinte, para a gente entender a estrutura social em que a gente vive, é fundamental conhecer a nossa história, né? Afinal, o mesmo fato pode ser contado sob perspectivas diferentes, só que muitas vezes o estudo formal não permite que a gente abra essas janelas de interpretação. É por isso que a gente está aqui hoje com a historiadora Ana Dora Andrade. Ana, obrigada pela participação no canal, viu? De nada. Bem-vinda. Obrigada também. Vamos lá, então a gente pode começar esse bate-papo pensando no seguinte: existe uma convergência entre os dados de pobreza e negritude, ou seja, na faixa dos mais pobres brasileiros, os negros são a maioria. Em paralelo a isso, a gente sabe também que o regime escravocrata foi abolido há menos de 130 anos sem que o Estado oferecesse condições para essa população se inserir na sociedade. Como é que foi, na verdade, essa participação do negro na sociedade no momento pós-abolição? O momento imediatamente após a abolição é aquilo que você já começou falando. O Estado brasileiro, na época ainda o Império, 1888, apenas colocou uma lei onde tinha 2 parágrafos, está abolida a escravidão no Brasil, não previu indenização aos escravos, não previu, e agora o que é que vamos fazer com essas pessoas que estavam vivendo sob o regime de escravidão, escravizadas? O século XIX inteiro, que foi o século que culminou com a abolição da escravidão, eles já haviam existindo medidas para essa libertação das pessoas escravizadas, como a proibição do tráfico transatlântico, a Inglaterra, potência industrial, querendo mercado consumidor, querendo pessoas que recebessem de salário para poder gastar, comprar seus produtos, proibiu o tráfico transatlântico e aí gerou no Brasil uma outra dinâmica de um tráfico interprovincial, né? Pessoas saindo daqui da Bahia para trabalhar nos cafezais do Rio de Janeiro e de São Paulo principalmente. Lei do ventre livre, lei do sexagenário. Essas leis, elas estavam já libertando muitas pessoas, né? Tinham muitos libertos no Brasil já na época do final da escravidão. Tinha mais negros libertos do que escravizados. Porém, sem nenhuma condição de emprego melhor, de acesso a qualquer tipo de educação e saúde, etc. Então, com a virada do Império para a República, o processo continuou mesmo, né? 88 acabou a escravidão, era o pilar que sustentava o Império no Brasil, era a escravidão, o último pilar, né? Acabou, os cafeicultores, os grandes ricos do Brasil falaram, não tem mais para que apoiar esse Império, vamos na República, e foi assim. Mais uma vez, nos interiores do Brasil, essa notícia para se espalhar, acabou a escravidão, isso foi aos poucos. Com certeza, depois do 13 de maio de 1888, ainda continuaram pessoas negras trabalhando em regimes análogos à escravidão ou iguais à escravidão durante muitos anos nas fazendas do interior do Brasil. Então, a gente vê isso, né? Imagina naquela época, né? Sim. Né? Pensando agora na questão da mulher negra nessa época, ela assumia papéis muito difíceis, desde o cuidado com a casa, os filhos e até os desejos sexuais dos patrões, até o cuidado com os seus, né, os seus familiares. Então, vem daí inclusive esse estereótipo de que a mulher negra é forte, é guerreira, e não à toa, né, porque realmente ela era, mas também não tinha outra opção. No momento pós-assinatura da Lei Áurea, como é que fica essa mulher negra? Essa mulher negra, na verdade, essas mulheres negras, porque são cotidianos diferentes. Por exemplo, para a mulher negra que era ex-escrava da cidade, para a mulher negra que era ex-escrava do campo, por exemplo. As mulheres negras continuaram tendo que trabalhar, tendo que sustentar a sua família, criar seus filhos. Houve também, né, com o fim da escravidão, uma grande migração do campo para a cidade em todo o Brasil. Até porque a mão de obra que se preferia na agricultura agora era a mão de obra imigrante de italianos, alemães, lá no sul do Brasil, justamente por um preconceito também com a mão de obra nacional negra e mestiça. E essas mulheres, na cidade, por exemplo, elas começaram a vender alimentos, roupas, trabalhar como lavadeiras para fora, passadeiras, trabalhar nas casas das famílias a preço módico. Muitas vezes, até metade do século XX, meninas negras, não é nem mulheres, mães de família, meninas negras de 12, 11, 13 anos, trabalhando na casa de pessoas brancas em troca de roupa, alimento e dormida. No campo, essas mulheres também continuaram tendo que trabalhar na lavoura a preços de salário quase nulo,
quando existia essa coisa do salário. Mas foram as mulheres negras também que agregaram a luta das pessoas negras para conquistar direitos, né? Porque nada vem de graça, tudo é conquista. Tudo foi conquista da população negra. Né? E por isso que a gente estranha também quando se diz, dentro do feminismo dito branco, né, que as mulheres somente podem sair para trabalhar, as mulheres podem conseguir seu espaço no mercado de trabalho, mas para a mulher negra isso sempre aconteceu. Justamente, né? Que se diz que o século XX foi o século em que as mulheres saíram de casa para trabalhar. As mulheres brancas que antes não precisavam trabalhar, ficavam sob a tutela dos pais e dos maridos, mas as mulheres negras trabalham desde sempre. Exatamente. A gente fala um pouco sobre essa realidade da mulher negra, mas pensando no negro de modo geral, existia toda uma construção de imagem nessa época da escravidão com relação à figura do negro como sendo incapaz, preguiçoso, feio, sujeito a vícios, enfim, toda uma construção racista, né, que começou lá atrás. Como é que se deu essa construção de imagem e de que forma esse passado se percebe hoje em dia? A construção dessa imagem, ela se deu para a dominação. Lá atrás, quando viajantes europeus estavam ali circunnavegando o continente africano, adentrando naquele continente, eles já começaram a escrever para a Europa para dizer, olha, eles são atrasados, eles são primitivos, não conhecem Deus, não conhecem Jesus. Tudo isso é uma questão de dominação. E aí quando essa população africana vem escravizada para o Brasil trabalhar aqui, também se diz é inferior, é sujeito a vício, para dominar. Esses preconceitos que eram totalmente gritantes no começo, onde era dito na cara, né, imprestável, vicioso, preguiçoso, ele foi tendo que se moldar a uma sociedade cada vez menos tolerante com a escravidão, porém uma sociedade extremamente racista, como é até hoje. Só que o quê? Polida, um racismo mais polido, um racismo dissimulado, aonde se dissimula que não, o problema hoje em dia não é o racismo, o problema é a desigualdade social. Mas se uma coisa está ligada à outra, se a desigualdade social é irmã do racismo, o racismo é irmã da desigualdade social. Então não dá para separar uma coisa da outra. Então o exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas de história sobre essa transformação desse racismo é a questão do baiano. Antes era o negro que era preguiçoso, vicioso. Hoje uma piada nacional que existe aqui no Brasil é a do baiano preguiçoso que só fica na rede tomando água de coco e que gosta de festa. Esse preconceito, ele vem do racismo. Quando se dizia que o trabalhador nacional, por ser negro, por ser mestiço, ele era preguiçoso, ele tendia a ter vícios e que não prestava para trabalhar. E aí, esse racismo dissimulado chega a tal ponto que o baiano, o estado brasileiro onde tem mais negros, é o preguiçoso. E isso é uma piada que é racista. As pessoas têm que compreender que isso também é racismo. Com certeza. A gente tem que terminar esse bate-papo, infelizmente, mas eu queria deixar ainda uma semente aí nos seguidores que estão acompanhando o canal VRA, pedindo para você indicar livros ou um livro para que as pessoas possam continuar pensando sobre esse assunto. Eu vou indicar 3 livros que para mim são assim, pilares para quem gosta desse assunto, quer entender. O primeiro é o Negociação e Conflito, do professor João José Reis. O segundo, O Jogo da Dissimulação, da professora Vlamira Albuquerque. E o terceiro é O Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz. São 3 livros fundamentais para você entender escravidão no Brasil, negociação, conflito, enfim. Tudo isso que a gente conversou aqui agora, eu me baseio nesses autores. Maravilha, então, Ana. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Vrá!